Olá, de cara amarrada e queixo empinado em seu estilo mussolinesco, o ex-presidente Donald Trump se apresentou ontem à justiça em Nova York e ouviu uma denúncia com 34 acusações de fraude contábil e empresarial e na volta para casa, na Flórida, fez mais um comício se fazendo de vítima de perseguição judicial. É a primeira vez que um presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos é processado criminalmente. Mais uma vez, Trump ameaça destruir o sistema que ousou desafiá-lo e colocá-lo no banco dos réus, como outros presidentes, nem Richard Nixon tentou isso, respeitava o sistema de justiça. No caso, Trump está sendo acusado por fraudes empresariais ao tentar esconder um pagamento de $130 mil, $660 mil, a uma atriz pornô que ameaçou revelar durante a campanha eleitoral de 2016 um caso que teria tido com Trump 10 anos antes. O ex-presidente entrou no tribunal de cara amarrada e com o queixo para cima, parecendo o ditador fascista Benito Mussolini, ditador da Itália na Segunda Guerra Mundial. Trump deixou as impressões digitais na sua ficha criminal, mas não foi fotografado de frente e de lado e nem algemado. Pretextou inocência do lado de fora. Centenas de manifestantes tentavam defendê-lo e outros estavam a favor do processo. Cerca de 70% dos americanos apoiam o julgamento. Na denúncia de 13 páginas, o promotor acusa Trump de orquestrar um esquema para influenciar a eleição presidencial de 2016 ao identificar e comprar informações negativas a seu respeito para suprimir a publicação e beneficiar os prospectos eleitorais do réu. A pena máxima é de 4 anos de reclusão, mas, se for condenado por todas as acusações, daria 136 anos. Mais tarde, em pronunciamento no clube de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, onde mora desde que deixou a Casa Branca, o ex-presidente pretextou ser totalmente inocente e afirmou que o processo é um insulto ao país e que o resto do mundo está rindo dos Estados Unidos. Trump acusou o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, de ser um radical de esquerda financiado por George Soros, o bilionário judeu húngaro naturalizado norte-americano que virou uma figura odiada pela extrema-direita no mundo inteiro por defender a democracia liberal, inclusive por causa do antissemitismo. Trump acusou Bragg de criminoso, alegando que o promotor divulgou segredos do tribunal do júri que não poderiam ser divulgados. Trump também atacou o juiz e a família dele, disse inclusive onde a filha do juiz trabalha, e criticou todas as investigações, especialmente a operação de busca e apreensão do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, na mansão de Mar-a-Lago, em busca de documentos ultra-secretos que Trump levou para casa no fim do governo. Uma condenação não impede que o ex-presidente concorra de novo à Casa Branca. O processo ajuda a inflamar seus seguidores mais fanáticos, mas pode garantir a candidatura do Partido Republicano, mas na eleição geral deve pesar contra no eleitorado independente, que é quem decide eleições em última análise. Os críticos do promotor consideram que este é o caso mais fraco das 4 investigações sobre possíveis crimes de Trump no estado de Nova York. As fraudes de que Trump é acusado são consideradas contravenções penais, ou seja, são menos que um crime, passam a ser consideradas crimes se forem usadas para encobrir outro crime. Bragg vinculou as acusações a uma tentativa de influenciar o resultado das eleições, mas as leis eleitorais são federais e a Justiça Federal não abriu o processo. De qualquer forma, este tipo de pagamento para comprar o silêncio de alguém permite que pessoas poderosas continuem abusando do poder. A próxima audiência do processo está marcada para 4 de dezembro. A Rússia prendeu uma mulher que teria levado um pacote de presente para o blogueiro militar russo Maxim Fomin, mais conhecido como Vadlan Tatarsk, seu
seu pseudônimo que ele usa nas redes sociais, morto no domingo em atentado à bomba num café de São Petersburgo. O jornal inglês The Guardian comenta que ele era um alvo fácil para seus muitos inimigos. Fomin criticou líderes do militares da Rússia e pediu processos contra generais por causa do fracasso russo na guerra da Ucrânia. Fomin era mineiro do leste da Ucrânia, estava preso por assalto a banco quando começou a revolta fomentada por Vladimir Putin, o ditador russo, na região do Donbás, em 6 de abril de 2014. Ele saiu da cadeia e se juntou às forças russas. Anos antes do início da guerra total, lançada por Putin em fevereiro do ano passado, Fomin se tornou um blogueiro e se mudou para Moscou. Depois da invasão do parlamento, depois da invasão de fevereiro do ano passado, a invasão da Ucrânia, Fomin se alistou e lutou em Mariupol, uma cidade etnicamente russa, destruída pela Rússia. De entusiasta da guerra, Fomin passou a ser um dos mais ferozes críticos do fracasso russo, acusando o alto comando de ser preguiçoso, incompetente e com desleixo pelos soldados. Ele se aliou ao magnata Evgeny Prigozhin, dono da empresa de segurança Wagner, que tem mercenários lutando ao lado das tropas russas. O Kremlin louvou Tatarsky, mas o soldado morto em breve será esquecido em meio a tantas mortes, mais de 100 mil, talvez 200 mil na guerra da Ucrânia. A analista política Tatiana Stanovaya não espera uma grande reação das autoridades. Ela diz que o Kremlin vai tentar tornar estas situações rotineiras. Os ataques terroristas estão se tornando rotina, adverte a cientista política. A Finlândia entrou oficialmente ontem para a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, acabando com uma neutralidade de 82 anos imposta pelo ditador soviético Joseph Stalin no fim da Guerra do Inverno, em 1940. A Rússia protestou, inicialmente fez ameaças, mas depois aceitou o inevitável, dizendo não ter problemas com a Finlândia. Se um dos objetivos da guerra de Putin era enfraquecer a OTAN, observou o secretário-geral da aliança Jens Stoltenberg, o resultado foi exatamente o contrário. Com 31 países membros, a OTAN está maior e mais forte e dobrou sua fronteira com a Rússia. A Ucrânia tem 1.340 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia, a maior de toda a OTAN, um exército permanente de 30 mil soldados, que pode chegar a 280 mil, com os reservistas, tem a maior artilharia da Europa Ocidental e aviões de combate norte-americanos F-35, considerados hoje os melhores do mundo. A Suécia, que era neutra desde 1814, durante as guerras napoleônicas, também pediu adesão à OTAN. Esta adesão está sendo dificultada pelos governos autoritários da Hungria e da Turquia. A Hungria tem sido muito criticada dentro da União Europeia por não respeitar a independência do Poder Judiciário, nem a liberdade de imprensa, dois pilares, duas pedras fundamentais da democracia. E a Turquia exige a extradição de 120 suspeitos de pertencer ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que considera um grupo terrorista. Essas pessoas moram na Suécia, que tem leis de asilo extremamente liberais e acolhe dissidentes de ditadura, fazia o mesmo no tempo da ditadura militar brasileira. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou hoje à China e, assim como a presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada foram os primeiros ministros da Alemanha, Olaf Scholz, e da Espanha, Pedro Sánchez. A Europa tem grande interesse no fim da guerra da Ucrânia, afinal uma guerra na Europa, tenta convencer o ditador chinês Xi Jinping a falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky,
e a pressionar Putin a acabar com a guerra, ao mesmo tempo em que alerta a China a não fornecer armas pesadas à Rússia. Desde a invasão da Ucrânia, a Europa pressiona a China a mediar o fim da guerra. Xi Jinping faz o que considera melhor para seu projeto de poder para a China. Não mostra interesse em acabar com a guerra, afinal, a Rússia é cada vez mais dependente da China e os Estados Unidos e aliados mantêm o foco principal na guerra na Europa e gastam munição para isso. A União Europeia é uma superpotência econômica. O comércio bilateral com a China movimenta quase 800 bilhões de euros por ano, cerca de 4 trilhões, 444 bilhões de reais. Na Europa, alerta-se de que um apoio militar a Putin vai prejudicar as relações econômicas com o bloco. Sob protesto da China, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, recebe hoje na Califórnia a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. O regime comunista chinês anunciou manobras militares para fustigar a ilha, que considera uma província rebelde, e ameaça invadir se Taiwan declarar a independência. O partido de Tsai é a favor da independência, mas não teme, claro, a invasão chinesa. A Arábia Saudita, que no domingo se aliou à Rússia para aumentar os preços do petróleo, aderiu à Organização de Cooperação de Xangai, da qual fazem parte a China, a Índia, o Irã, a Rússia, o Paquistão e as repúblicas soviéticas da Ásia Central. A Organização de Cooperação de Xangai foi criada em 2001 para se opor, sob a liderança da China, para se opor à hegemonia dos Estados Unidos. A adesão é mais um sinal do afastamento da Arábia Saudita do Ocidente. O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, foi a Moscou oferecer a mediação do governo Lula na guerra da Ucrânia. Por um lado, falou com a pessoa certa. Putin é o principal responsável por esta guerra. Ele começou a guerra, só ele pode acabar com ela, mas não parece interessado em negociar a paz e muito menos em se retirar dos territórios ucranianos ocupados, como exige o governo da Ucrânia. Ao defender um cessar-fogo sem exigir a retirada total, imediata e incondicional das forças russas, como querem a Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados europeus, o Brasil se aproxima diplomaticamente da Rússia e da China. Congelar o conflito com tropas russas ocupando cerca de 1/5 do território ucraniano interessa a Putin e não garante a paz. A Ucrânia vai querer recuperar o território tomado, talvez até com uma guerra de guerrilhas, e a Rússia pode reiniciar a guerra para conquistar toda a Ucrânia, que é o objetivo maior de Vladimir Putin. A ideia de criar um grupo de países para mediar a paz será apresentada pelo presidente Lula ao ditador Xi Jinping na visita à China, que deve começar em 14 de abril, mas a exclusão dos Estados Unidos e da Europa, que Lula e Amorim consideram partes na guerra, revela um preconceito contra as potências ocidentais que estão ajudando um país invadido numa clara violação do direito internacional, da soberania nacional e da integridade territorial. É uma percepção do conflito que não vê a luta da Ucrânia pela democracia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.